uma experiência que eu vivenciei ontem, primeiro dia que eu cheguei de volta ao Brasil. Eu peguei era um senhor de, diria, em torno de uns 50 anos, engenheiro civil, ex-engenheiro da Petrobras, aqui de Macaé, que foi despedido, dando como Uber para sustentar a família. E muito decepcionado, muito desgastado, dizendo que o Brasil, infelizmente, não tem jeito. E me parece que esse sentimento não é só desse cidadão, é de uma grande parcela da população brasileira que acha que é isso mesmo, o Brasil sempre foi assim, é o país da corrupção, é o país da anarquia, é o país do dar-se um jeito, é o país de tirar vantagens. Então acreditam que não há isso. E eu falei com ele exatamente a minha posição contrária à dele. Eu digo, olha, você é um cidadão que sofreu na pele o reflexo de toda a corrupção que houve dentro da Petrobras. Você é um funcionário que não tinha acesso à corrupção e que está aí desempregado, lutando pela vida. E não pode se acomodar. Porque, na realidade, a vida... Aí eu comentei a ele falou, mas a gente tem que esperar, então, torcer para que o Bolsonaro se eleja o ano que vem. Isso não, o Bolsonaro é uma segunda opção. Se não conseguirmos fazer uma intervenção, o Bolsonaro é uma opção. Mas nós temos que lutar pela intervenção. Aí ele me disse, não, intervenção é um sonho, não vai acontecer. Eu disse, olha, a vida é feita de sonhos. E cabe a cada um fazer os seus sonhos acontecer. E o que nós precisamos é de que, não precisamos de todos os brasileiros, mas daqueles que sejam conscientes, façam de fato acontecer. Porque é esse a única solução real para o Brasil. E nós precisamos, e você como motorista de Uber, pode muito bem, a cada brasileiro que entrar no seu carro, você comentar o assunto e mostrar a ele que há necessidade de que cada um de nós, brasileiros, patriotas, lutemos. Por quê? Porque essa faxina que é necessário ser feita, e eu já disse em outras ocasiões, que nós precisamos de uma faxina nos 3 poderes. É a única forma de nós conseguirmos recomeçar o jogo. Precisamos de uma nova Constituição. E precisamos também reeducar o povo. E reeducar o povo como? Investindo em toda uma modificação completa do nosso sistema de ensino. Vamos pegar todos esses professores de esquerda, porque isso faz mais de 30 anos que estão infiltrados no ensino, desde o ensino de primeira infância até o ensino superior. Nós temos que pegar esses professores que acham que educação é doutrinação, filosofia de gênero, mandar eles fazerem isso lá na Venezuela, lá em Cuba, lá na Coreia do Norte. Tenho certeza que o presidente deles vai recebê-los de braços abertos para fazer isso lá. Não aqui com as nossas crianças. Se algum diretor, algum professor fizer isso com um neto meu, eu vou lá e quebro a escola. Eu não pergunto para o neto, eu vou lá quebrar a escola, porque isso é responsabilidade dos diretores, dos professores. É isso aí, rapaz. É isso. Ordem errada não se cumpre. Isso. Então, aquele professor, se eu sou um professor, eu sou professor, você sabe disso, que além de militar, eu sou professor da universidade. Se algum diretor vier dizer para mim que eu tenho que chegar na sala de aula e fazer alguma doutrinação partidária, eu vou mandar o diretor às favas. Eu não faço isso. Não, ele não tem essa autonomia, essa autoridade para me mandar fazer isso na sala de aula. Eu sou professor para a minha disciplina. E ponto. Não faço outra coisa. Então,
essa limpeza é necessária e uma reeducação do povo. Eu cheguei numa das apresentações aqui do grupo, eu disse, eu sou favorável a se instituir no Brasil o serviço militar obrigatório para todo mundo, porque nós temos que atacar também essa juventude, essa puberdade, que foram doutrinados desses 30 anos. Então, a forma de reintroduzir o patriotismo nessa garotada é mostrar para ele o que é civismo, o que é cidadania, aos valores, aos princípios que todo país precisa ter, toda a sociedade só se mantém dessa forma. E o que eu acho hoje, eu não sei exatamente como é que estão os movimentos de vocês. Também sempre preguei a necessidade da união, objetivos específicos, e hoje, como já foi no passado o impeachment, hoje é a intervenção. E essa intervenção, pelo que eu vi da palestra do general Mourão, ele já comprometeu. Deu a palavra, agora nós temos que cobrar que seja cumprida essa palavra. Por quê? Porque ele disse que se os poderes não fizerem ou não conseguirem resolver os problemas que hoje existem no país, nós, os militares, deveremos impor isso. Então, está na hora de impor, cobrar, mesmo que sejam a meia dúzia de pessoas, mas há de cobrar que as Forças Armadas cumpram o seu papel de ofício, de a pátria, a nação, a bandeira, de tudo. Acima disso, só Deus. Então, as Forças Armadas têm como dever de ofício defender isso. Acredito que o que falta é o povo, ou o grupo intervencionista, cobrar a ação dos militares. Então, eu vejo que é essa forma. E vocês me parece que tem uma prevista para 15 de novembro. Isso. Acho que é importantíssimo que ela aconteça. E eu também já tive a oportunidade de falar que o apoio, importante até, para a intervenção, muito mais importante o após a intervenção. Porque nós temos que ter uma reconstrução do país. E essa reconstrução não se dá num dia, nem numa semana, nem num mês. Tem que estar ciente de que, para sermos o país que almejamos, nós temos que fazer o regime. Você, para emagrecer, não precisa entrar no regime? Quem é que gosta de fazer? Quem? Mas o objetivo é mais forte do que a dor, do que o desconforto do regime. A população brasileira tem que entender, militar não faz milagre, não é Deus. Então, a tomada do poder, ela deve ser feita em resposta a uma aspiração do povo. Dar legitimidade, uma parcela do povo, dar a legitimidade à ação. Importante do que isso é a reconstrução do país, a ação de intervenção. Eu não acredito que todos os professores sejam de esquerda. Existe, sim, um conjunto de pessoas que se deixaram levar pela cantoria da esquerda. Mas a grande maioria dos professores também são pais, são mães, e tenho certeza que eles não são favoráveis a essa ideologia de gênero, a essa anarquia que está acontecendo. O que falta é coragem para enfrentar e dizer, não, eu não faço. Exatamente, exatamente. Não faço isso, eu não aceito isso dentro da minha sala. Da mesma forma que falta coragem ao brasileiro de ir para a rua e dizer, não quero isso que está acontecendo no meu país. Eu quero isso, seja a intervenção. Prego agora para os bolsonaristas que, nesse momento, se unam a vocês em prol da intervenção.
A intervenção será favorável ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro pode, que os militares não devem permanecer, não incorrer no mesmo erro de 64, né? Tem que ficar o tempo mínimo necessário para colocar ordem na casa, alterar a legislação eleitoral, colocar confiabilidade no processo de eleição, alterar o legislativo, colocar todos aqueles que têm dívida na cadeia, legalmente, não vou fazer nenhuma paredão de execução, não. A justiça tem que ter o apoio, a justiça que funciona tem que ter apoio para filtrar, e todos aqueles que devem pagar. E devem pagar com a perda do cargo, prisão, devolução de dinheiro, seja o que for. Trabalho que não pode ser feito de imediato. A própria Constituição, a nova Constituição, tem que ser feita não por políticos, mas por pessoas de alta experiência, conhecimento, porque não é só jurídico, a Constituição mexe com a vida inteira da nação, então tem que ter pessoas de diversas áreas, inclusive das áreas de segurança, para elaborar uma nova Constituição. Uma limpeza nas escolas, porque educação é o futuro. Temos que investir integralmente na educação e fazer uma reorganização de todo o programa didática, todo o material didático de ensino, tudo isso tem que ser revisto. Então tem que ser uma equipe do MEC, tem que ser substituída e botar uma equipe capacitada para fazer isso. E, em seguida, os militares devem devolver uma eleição justa, uma eleição honesta, que essa de 2018 não será justa e não será honesta. Por quê? Porque o sistema eleitoral a gente sabe como é que funciona. Então, achar que Bolsonaro vai ganhar as eleições é a gente acreditar em história de Branca de Neve. Porque se nós chegarmos até a eleição, é porque o país está em frangalhos. Aí nós vamos manter toda essa turma que está lá e eles vão receber de nós o alvará para permanecerem nessa situação e, inclusive, piorarem mais. Porque no Brasil, quando a gente acha que chegou no fundo do poço, ainda não se vê a luz no final do túnel. O poço é mais fundo ainda. Então, a tendência vai ser piorar. Então, o pessoal do Bolsonaro ele deve enxergar que a intervenção é favorável ao Bolsonaro. Não de imediato, em 2018, mas até para que ele se prepare e tenha muito mais adequado para que ele possa vir a exercer a presidência em prol da nação, em prol do Brasil, do patriotismo, dentro de 6 anos ou até 10 anos para frente. Ele ainda é novo, tranquilamente ele poderá, inclusive, exercer cargos no governo militar e vir a ser o nosso próximo presidente, eleito. É preciso, duro para colocar todo mundo de castigo, todo mundo assumindo as suas responsabilidades dos seus próprios erros. É isso que nós precisamos. E aí eu só vejo realmente os militares. Fiquei muito satisfeito com a palestra do general Mourão. Eu pensei, inclusive, quando eu recebi de você o vídeo da palestra, eu digo, puxa, que beleza, vou chegar no Brasil e já terá havido a intervenção, nós vamos estar numa outra situação. Infelizmente, ainda não aconteceu. Eu peço que vocês mantenham-se firmes para que isso aconteça ainda em 2017. Já há muito tempo que vem recebendo uma carga de doutrinação de esquerda, exatamente no sentido de acabar com os princípios, os valores, as próprias aspirações dos brasileiros, a tal ponto de que o brasileiro acredita ser normal a corrupção. É uma coisa que está intrínseca no país. Desde o vendedor
de pipoca ao presidente, tendo oportunidade, ele tira vantagem, ele é corrupto. Então, isso foi entranhado dentro da sociedade. Não se indigna com a situação, acha ainda, tem gente que ainda acredita que Lula não fez nada. A mulher dele tem 11,9 milhões de reais de herança para quem nunca trabalhou, para quem era babá. É normal, normal. Então, esse é o grande mal. E nós só vamos corrigir isso a médio e longo prazo. Nós temos que ter ações de imediato para cortar o problema. O paciente que está na UTI, precisamos logo cortar a perna. Depois a gente trata do resto. Mas a perna tem que ser cortada agora, que é a faxina nos 3 poderes. Isso tem que ser cortado de imediato. Colocado na rua todos aqueles malfeitores. Colocar longe da política, todos eles não podem nem voltar por 8 anos, não. Eu já botaria de forma eterna. Não volta mais para a política nunca. Porque a política no Brasil é visto como sinônimo de roubalheira. E não é, todo país precisa de políticos. Político é a administração pública, é a administração do país. Nós vamos sempre precisar de político. Não podemos imaginar um governo militar eterno. Então, nós precisamos de políticos. O que nós queremos são bons políticos. E bons políticos têm que ter bons princípios. Eles não podem querer entrar para a política para se beneficiarem do cargo, se beneficiarem do salário, se beneficiarem das mordomias. Então, a única forma também se atacando isso, eliminando mordomias desnecessárias, eliminando vantagens que dá uma diferença social muito grande entre o salário mínimo e esses funcionários pagos por quem ganha o salário mínimo. É um absurdo, né? Nós todos pagamos os altos salários da administração pública. Neymar ganha milhões, olha, ele ganha pela capacidade que ele tem de jogar futebol. E ninguém é obrigado a recolher dinheiro para pagar o Neymar. Eu vou assistir as partidas que o Neymar... Eu vou torcer pelo time dele, e o time vai receber o dinheiro, vão ter patrocinadores e que vão pagar o Neymar. Ninguém é obrigado a isso. Agora, você é obrigado, eu sou obrigado, Domingos da Paz é obrigado a pagar os impostos que pagam o salário desse pessoal. Então, não, funcionários públicos não podem ser ricos. Não, nós temos que ter vida digna, desde o salário mínimo até o mais alto salário pago pelo governo. Uma vida digna. Isso não significa exagerado no bolso. O país é riquíssimo, não tem problemas climáticos, tem jazidas minerais, o clima é ótimo, nós temos uma agricultura que é só plantando dá. Pero Vaz de Caminha já falou isso na primeira carta, depois que chegaram ao Brasil. E por que o Brasil é o único país continental que não tem expressão internacional? Nunca se investiu de fato e realmente na educação do povo. Porque na educação nós passamos para eles valores, princípios, que como família vão passar para os seus filhos. Porque nós falamos, quem tem que educar são os pais. Concordo? Mas de onde os pais também tiram conhecimento e educação? É de gerações. E isso passa pelas escolas também. Porque quanto mais instruído você é, mais você se torna experiente em transmitir a sua educação. Então, nós precisamos da escola no Brasil e ter um planejamento de longo, médio, curto prazo, principalmente.